Boa noite, Igreja Calvário. Você que está nos assistindo aí da sua casa, no conforto da sua casa, é um prazer estar com vocês aqui compartilhando da Palavra de Deus. E agora, nesse momento de culto, nesse momento onde nós, mesmo nas nossas casas, com as nossas famílias, nos nossos lares, nós também estamos cultuando o nosso Deus. E eu gostaria de lembrar vocês, que terça-feira passada nós fizemos a Igreja Calvário, Presbiteriana Calvário, comemorou 25 anos de idade. E é um prazer imenso para mim fazer parte dessa história. E eu tenho certeza que você também que está assistindo esse vídeo, que faz parte dessa comunidade aqui em Botucatu, você também se alegra, E nós lembramos de tantas histórias, tantas pessoas que já passaram e com seus dons, com seus talentos, de alguma forma contribuiu com o reino de Deus aqui nesse momento e aqui nesse lugar aqui em Botucatu e nas regiões aqui em volta. Então eu agradeço você por você fazer parte dessa história onde nós comemoramos esse mês, E esse mês também é o mês da família, estamos comemorando aí o aniversário da igreja, 25 anos da Igreja Presbiteriana Calvário. Então, nesse momento de culto, eu peço que você tenha toda a atenção, que você tire parte do seu tempo, vai num lugar onde você fica mais tranquilo, desliga a televisão. Esse é o momento de culto. Apesar de ser na sua casa, esse é o momento de culto. Então, pega a sua Bíblia, coloque todo o seu foco na presença de Deus, naquilo que a gente vai falar aqui, nos hinos, nos louvores, na mensagem que o pastor vai trazer. Então assim, esse é o momento de você se dedicar o seu tempo e que seja um tempo mais qualificado para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria agora aqui de fazer uma pergunta para você, Nós hoje estamos vivendo aí num momento tão difícil, nessa pandemia, nessa crise, um momento de incertezas, e eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Qual é o maior bem que você possui? Qual é o maior bem que você possui? E para responder esse texto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, nesse momento onde nós vamos adorar o nosso Deus, no Salmos capítulo 16, e a gente vai ler todos os versículos desse Salmo. Então abre sua Bíblia, Salmo capítulo 16. E esse Salmo fala assim: Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as tuas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendiga ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Versículo 9: Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E a gente finaliza com o versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na sua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Qual é o maior bem que você possui? Como a gente acabou de ler aqui no Salmo capítulo 16, o Senhor, Ele é o meu refúgio, o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é a porção da sua herança. É o Senhor que nos aconselha nos dias maus, nos dias sombrios, nos dias de pandemia. Esse é o nosso Senhor. E o Senhor está sempre presente em nossas tribulações, nas nossas dificuldades. Volte os seus olhos no versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Se você quer ter vida, o Senhor fará você abrir os seus olhos. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Se você tem um desejo, nesse momento de dificuldade, ter alegria, ter plenitude, escute a voz de Deus e entre na presença de Deus, em oração, com a leitura da palavra de Deus, cultuando como nesse momento qual nós estamos agora aqui, com esse vídeo, nesse momento de culto. O Senhor é o bem, o maior bem que você pode possuir. Não são bens materiais, e o nosso Senhor não é uma coisa, não é um bem material.
nosso Senhor é uma pessoa, é um Deus, e é o Deus soberano. Não é um Deus com D minúsculo, mas é um Deus que é o dono do céu e da terra. Por isso confie. Eu tenho certeza que Deus vai preparar alegrias perpetuamente para você. Vamos fazer uma oração, pedindo para que Deus venha com teu Espírito nos auxiliar nesse momento e adorando e louvando a Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo cuidado e pelo sustento que o Senhor tem tido com as nossas famílias, com a vida da nossa igreja, ó Deus. Sabemos que as dificuldades estão em nossas frentes, ó Pai, mas também sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso. E essa dificuldade, esse momento de crise, ó Deus, o Senhor não está com os olhos fechados para isso, mas pelo contrário, o Senhor tem um propósito. E que eu, como filho, como ovelha de um bom pastor, que nós possamos compreender esse propósito de Deus em nossas vidas, porque o Senhor é o Deus soberano. O Senhor é o que Deus que age no impossível. É um Deus que é tremendo. E é esse Deus aqui agora nós estamos louvando e adorando e engrandecendo. Nos abençoe, ó Pai. Nos fortaleça com tua mão de poder e com a tua mão de vitória. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós sabemos também a importância de reconhecer as nossas falhas. Acabamos de adorar o nosso Deus, Ele que é um Deus soberano, sem falha, sem mácula nenhuma, mas nós, como filhos, como pessoas redimidas pelo sangue de Cristo, temos falhas, somos pecadores. E eu gostaria que você voltasse os seus olhos novamente para a palavra de Deus, mesmo no capítulo 16, só que agora eu queria ler apenas um versículo com você, que é o versículo 10 dos Salmos, capítulo 16, ele fala assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Não deixarás a minha alma na morte. Sabemos que todas as pessoas, com uma cosmovisão bíblica e cristã, nós sabemos que todo ser humano ele já nasce com o pecado dentro dele, pelos nossos pais, Adão e Eva, como você já sabe. E esse pecado ele traz a morte para mim, ele traz a morte da nossa alma, ele traz a corrupção. E essa pandemia, essa dificuldade na saúde, na política, na economia, isso se promoveu por causa desse pecado. E Jesus vem morrendo numa cruz, o próprio Deus, Filho, trazer salvação para mim e para você. Então nesse momento, eu quero que você feche seus olhos e veja o que você fez de errado durante essa semana, hoje, nesse domingo. Quantas coisas, quantos erros, quantos acertos também. Mas nesse momento eu quero que você olhe nos seus erros e entenda que você é pecador, que você precisa de um Deus para sarar esse pecado dentro de você, que você não é capaz de fazer isso sozinho. Então feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Ó Deus, nós somos falhos, sim, ó Pai, e por isso nós estamos aqui, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a Deus o quão pequeno nós somos. Nós não conseguimos comprar a salvação ou limpar os nossos pecados com dinheiro, com fama, com algum tipo de autoridade, ó Deus. Nós não conseguimos fazer isso. Isso só é possível com a morte do Senhor Jesus Cristo. E aquela morte que para Cristo, para o próprio Deus, custou um alto preço. Não foi pelas minhas obras, não foi pelas obras do ser humano. Por isso, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo perdão pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados, seja ele por omissão, seja ele por palavra, por pensamentos, por gestos. São vários os tipos e modelos de pecados, ó Deus, o qual nós cometemos diariamente. Te pedimos perdão por isso, ó Deus. Venha sarar as feridas dos nossos corações, venha trazer arrependimento para a nossa alma, e que assim nós possamos, reconhecendo isso, olhar a cruz de Cristo e ver a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Por isso eu agradeço por esse perdão, o qual nós recebemos por intermédio de Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Amém.
E vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus agora com a equipe de louvor.
Irmãos, boa noite. Certamente é um privilégio estar aqui para transmitir a você, a todos nós, a palavra do Senhor. Que seja um tempo de refrigério, de aprendizado, que de fato possamos descansar no Senhor das nossas vidas, que possamos de fato glorificar o seu excelso nome. Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Atos capítulo 17. Gostaria de fazer a leitura dos versículos 16 até o versículo de número 34. Atos capítulo 17, os versos 16 até o versículo de número 34, nos diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de uma coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servidos por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Oremos, irmãos. Deus eterno, fala conosco através da Tua palavra, de maneira que sejamos, ó Pai, moldados, transformados a cada dia, que possamos, ó Pai, ser fiéis à Tua palavra. Portanto, fala conosco, nos alimenta, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, nessa época em que tantas coisas, tantas novidades têm invadido a igreja do Senhor Jesus Cristo e uma nova ortodoxia, novas doutrinas têm tomado o lugar da verdade, têm tomado o lugar da palavra de Deus. Nesses dias em que o pragmatismo está em alta, a pregação direcionada pela psicologia, a pregação direcionada por uma teologia centrada no homem, nesses dias que nós estamos vivendo tudo isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa desesperadamente ter uma perspectiva adequada, uma perspectiva correta a respeito de Deus. Para o mundo incrédulo que convive com o ceticismo, com o racionalismo, o misticismo e o desespero sem esperança, nós vivemos isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo oferece a única mensagem de esperança e alento, porque ela defende que o homem não é um acidente cósmico, que o homem não é um projeto por acaso, que há um Deus que é criador do universo, que governa soberanamente todas as coisas. Ele não só existe, mas ele também se revelou ao homem para que através desse conhecimento o homem pudesse de fato o glorificar como Criador, o exaltar como Senhor. Nesse texto, irmãos, Paulo proclama à cidade pagã de Atenas a boa notícia de que o único e o verdadeiro Deus pode ser conhecido. Paulo evidentemente conhecia muito bem a cultura grega, suas tradições e filosofias, e Atenas era o centro dessa cultura. Atenas chegou a ser a maior cidade do mundo antigo e conhecida pelos seus grandes mestres, grandes filósofos, grandes homens, e dentre tantos homens como Platão, Sócrates, que foi o seu discípulo e talvez o maior e mais influente filósofo de todos os tempos. Enfim, Atenas era o centro filosófico do mundo antigo e também um centro religioso, onde praticamente todos os deuses conhecidos da época poderiam ser adorados naquele lugar, naquela cidade. Foi essa manifestação grosseira da idolatria pagã que agitou o apóstolo Paulo enquanto ele esteve ali, enquanto ele esperava Timóteo. Lucas, ao escrever esses fatos, observa que enquanto Paulo esperava a chegada de Silas, de Timóteo, seu espírito se revoltava ao observar tudo aquilo. Vejam, irmãos, que Paulo não observa todo aquele paganismo, toda aquela idolatria numa perspectiva de turista. Ele não faz isso. Ele viu Atenas como uma cidade cheia de homens, cheia de mulheres perdidos e condenados a uma eternidade sem Cristo. Paulo canalizou a sua emoção para a ação, de maneira que se envolveu naquela situação para apresentá-los o Deus desconhecido. Nesse debate, irmãos, estavam envolvidos duas das principais escolas filosóficas da época: os epicureus, que tinham o seu fundador como Epícoro, e os estoicos, tendo o seu fundador como Zeno. A filosofia central epicurista era o ensino de que o homem deveria procurar viver intensamente todos os prazeres da vida, evitando assim qualquer sofrimento, qualquer desconforto, porque eles criam que no momento da morte o corpo, bem como a alma, se desintegravam, ou seja, não havia vida após a morte. Assim comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Certamente que essa filosofia também tem lugar em nossos dias. Muitos creem assim, dessa maneira. Já os estoicos, por outro lado, via o domínio próprio como uma das maiores virtudes
da humanidade veneravam essa disciplina por demais, porque eles acreditavam que através dela, através dessa disciplina, o homem poderia atingir a sua mais alta aspiração, ou seja, ele conheceria a verdadeira alegria. Mas vejam, irmãos, que embora diferissem radicalmente uma filosofia da outra, aqui eles estavam unidos contra o ensino de Paulo. O que quer dizer esse tagarela? Mas provavelmente, irmãos, fosse exatamente isso que Paulo planejava, mas provavelmente fosse isso que Paulo queria. O fato é que Paulo criou ali uma situação desconfortável, uma situação embaraçosa, de maneira que eles o tomaram, levaram ao Areópago, um lugar importante, um lugar onde importantes homens costumavam discursar. E ali inquiriram sobre que nova doutrina era aquela que Paulo estava ensinando. Seu discurso ali envolveu 3 etapas. Primeiramente, Paulo diz que há um único Deus. Há um único Deus. Segundo, Paulo diz quem é esse Deus. E em terceiro lugar, Paulo diz o que esse Deus requer de cada um de nós. O que esse Deus requer da humanidade. Irmãos, o que Paulo disse a respeito desse único Deus? O texto aqui nos diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Veja, irmãos, que Paulo começou o seu discurso reconhecendo a devoção religiosa dos atenienses. Evidentemente, eles estavam sedentos pela verdade, criam que de certa forma existisse um Deus, um D maiúsculo, um Deus verdadeiro, um Deus diferente daqueles que até então eles estavam adorando. Um Deus diferente dos demais deuses existentes ali. E aquele altar ao Deus desconhecido evidenciava essa angústia, evidenciava essa procura. A palavra de Deus, irmãos, revela evidências poderosas e convincentes da existência de Deus. Evidências externas, como disse o salmista: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Bem como evidências internas, verdades gravadas no coração do homem. Como diz Paulo: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Irmãos, uma vez que existem tantas provas, tantas evidências avassaladoras da existência de Deus, por que então existem tantos ateus? É verdade, a palavra de Deus nos ensina que a razão disso não é intelectual. A razão disso não é racional, mas moral e espiritual. Davi escreveu no Salmo 14, ele diz o insensato no seu coração: não há Deus. Olhem agora, atentem agora para a questão moral e espiritual colocada pelo salmista aqui. Ele diz: corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. O ateu rejeita os recursos visíveis de Deus numa tentativa de evitar o julgamento, por causa do seu estilo de vida, por causa de seus pecados. Ou seja, irmãos, uma tentativa de viver e não ser martelado pela consciência a todo instante. Então, é melhor negar a existência de Deus e tudo aquilo que se fala a respeito dele, de maneira que alguns
tem cauterizado, tem silenciado a própria consciência. Isso não é uma questão vivida por muitos nos dias de Paulo. Não, essa questão também é muito viva nos nossos dias. É melhor negar a existência de Deus do que saber que de fato existe um Deus e que Ele há de julgar todas as coisas, como a sua palavra nos tem ensinado. Percebendo então isso, Paulo usou aquele altar vazio para dizer que o Deus único e verdadeiro não só existe, mas que também pode ser conhecido. Então, irmãos, após estabelecer essas verdades, ou essa verdade, Paulo o apresenta aos seus ouvintes, pois negando ou não, o fato é que a questão não muda, a realidade não muda. Deus existe, Paulo diz que é possível conhecê-lo. Irmãos, vejam que interessante. Quando Paulo falava nas sinagogas ao povo judeu, ele apresentava Deus a partir do Antigo Testamento. Mas aqui, diferentemente, como eles não tinham esse conhecimento do Antigo Testamento, ele primeiramente apresenta Deus como Criador, como Senhor, Criador de todas as coisas. Ele começa o seu discurso aqui dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Essa ousada afirmação de Paulo de que Deus criou todas as coisas era uma virtude poderosa e ao mesmo tempo perturbadora para alguns atenienses ouvir. Certamente ele falou o contrário do que criam os epicureus, que acreditavam que a matéria era eterna e que, portanto, não teve um Criador, bem como também contrário para os estoicos, que, como panteístas que eram, acreditavam que tudo era Deus, que, portanto, aquela mensagem de um Deus único era inadmissível. Paulo apresenta Deus como Senhor, sendo Ele Senhor dos céus, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, diz ele. Porque Deus criou todas as coisas, Ele é Senhor dos céus e da terra e seu legítimo governante. Senhor soberano sobre todas as coisas. Irmãos, esse Deus não mudou, Ele continua sendo esse mesmo Deus. Mesmo que por vezes achemos que Ele está em silêncio, que Ele está distante, Ele continua conduzindo todas as coisas para um determinado fim. Para um determinado fim, é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Como bem disse o salmista, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, sobre tudo. A insensatez da idolatria é mais evidente na sua negação de um Deus infinito. Aqui está a base da idolatria. Irmãos, isso tem sido também muito praticado em nossos dias. Crer nesse Deus absoluto, nesse Deus infinito, nesse Deus que governa todas as coisas com um propósito definido, crer nessas verdades tem se tornado alguma coisa como nos dias de Paulo. As pessoas têm debochado sobre essas verdades, mas devemos guardar firmes essas verdades, devemos ter essas verdades bem diante dos nossos olhos, porque, irmãos, queiram as pessoas ou não, essas verdades continuam sendo as mesmas. Humilhado pelo julgamento devastador de Deus sobre ele, nós conhecemos a história do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele foi admitido, foi forçado a respeito de Deus falar o seguinte: cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes?
Irmãos, saber dessas verdades é extremamente confortador para o povo de Deus. Saber que o Senhor conduz todas as coisas e que ninguém pode lhe deter a mão. Saber disso é extremamente reconfortante, é motivo de grande alegria para o povo de Deus, sem dúvida alguma. Mas também, irmãos, em terceiro lugar, Paulo apresenta o Deus verdadeiro como o doador de todas as coisas. Paulo diz: nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Diferentemente de todos aqueles deuses que ali estavam, Paulo aponta o absurdo de imaginar que Deus, o Senhor, o Criador, o Soberano, o Regente do Universo, precisasse ser servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse. Aquilo que Paulo dizia era uma afronta aos demais deuses que precisavam de ajuda, ou eram entendidos como sem a adoração eles deixavam de ser deuses. Irmãos, nosso Deus é completamente diferente, Ele é soberano sobre todas as coisas, e diante da grandeza desse Deus cabe a mim, cabe a você nos prostrarmos diante dele reverentemente. Ao povo de Israel, que por vezes achavam que o sacrifício era um favor que estavam prestando a Deus, o próprio Deus disse: de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes nos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Creio que há muita gente dentro da igreja que pensam que a adoração que estejam prestando ao Senhor seja um favor. Isso tem acontecido por falta de conhecimento de Deus, sem dúvida alguma. Paulo, irmãos, também apresenta o Senhor como aquele que dirige todas as coisas. Paulo diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus não é apenas o soberano do universo, mas também controla os negócios, os destinos dos homens e os negócios das nações. Os destinos das nações. Irmãos, nada que está acontecendo, que tem acontecido ou que há de acontecer, nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Toda essa confusão que nós estamos vivendo, toda essa situação na qual nós nos encontramos, mostra de maneira muito evidente os sinais da sua vinda. Mostra aquilo que a sua palavra já tinha nos advertido. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós somos aconselhados por Ele mesmo a não temer, porque tudo isso é necessário acontecer. Vejam, irmãos, que Paulo propositalmente diz que a partir de ou seja, de Adão, Deus fez toda a raça humana. Evidentemente, essa declaração era um duro golpe para o orgulho dos gregos, que de maneira desdenhosa, soberba, se referia aos não gregos como bárbaros ou como um tipo de gente inferior. Paulo vai além ao apresentar Deus como aquele que se revelou ao homem. Paulo diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Irmãos,
a atividade providencial de Deus como Criador, como Senhor, como doador, como controlador, deve nos mover, deve mover os homens a buscá-lo, pois tudo o que Ele tem feito, seja na criação, seja na manutenção do universo, Ele tem feito com esse propósito, Ele tem feito para a glória do Seu nome. Através de tudo isso, Ele se revelou à humanidade. Essa auto-revelação de Deus deveria incentivar os homens a tatear, a procurar por Deus até encontrá-lo. Se bem como Paulo disse, Ele não está longe. O fato é que a revelação natural, bem como a revelação impressa no coração do homem, como diz Paulo, deixa a humanidade sem desculpa. Naquele dia não haverá ninguém que possa alegar inocência de não conhecer o verdadeiro Deus. Os gregos certamente não poderiam alegar ignorância, porque até mesmo seus poetas afirmavam que nele vivemos e nele nos movemos e existimos. Em outras palavras, irmãos, Paulo estava dizendo que se Deus criou o homem, ele deve ser mais do que um mero ídolo feito pelo homem, e usou a própria citação dos seus poetas para estabelecer o absurdo que é a idolatria, daquilo que eles estavam praticando naquele lugar. Após falar da existência de um único Deus e apresentá-lo aos atenienses, Paulo agora destaca o que de fato esse Deus requer da raça humana, o que de fato esse Deus requer de mim, requer de você. Paulo diz isso da seguinte forma: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, reconhecer que Deus existe e até mesmo entender quem Ele é, não muda e não mudaria a situação de ninguém. Conhecimento não significa muita coisa. Conhecimento divorciado da obediência, da prática, só tende, irmãos, a aumentar a nossa condenação. Essa mudança, essa transformação de vida só acontece a partir de uma compreensão da revelação especial de Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque a sua vida trouxe uma mudança no tratamento de Deus com a humanidade, já que no passado, irmãos, Deus nem sempre intervinha nas nações que não conheciam o seu nome com julgamentos severos. Nem sempre Ele fez isso, mas agora Ele está declarando a todos em toda parte que se arrependam, pois chegará o dia em que Ele julgará o mundo com justiça por meio daquele que Deus ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, esse dia se aproxima numa velocidade tremenda. Observe se não é verdade. Não há desculpas, e aqueles que serão julgados e condenados serão por aquilo que fizeram com relação à verdade que eles conheciam. Não há desculpa em absoluto. Portanto, nós somos exortados pela palavra do Senhor a essas verdades. A resposta, evidentemente, à mensagem de Paulo era previsível. Paulo sabia disso, porque, irmãos, considerando o desprezo com relação à doutrina da ressurreição dos mortos, quando alguns começaram a zombar, uma vez que ali não havia lugar, no pensamento grego não havia lugar para a ressurreição. Mas vejam que Paulo conhecia a cultura grega muito bem, e mesmo assim, mesmo conhecendo a cultura grega, mesmo conhecendo aqueles homens que ali estavam, ele não mudou a mensagem.
Irmãos, falar a respeito disso é extremamente necessário nos nossos dias. Ele não mudou o discurso de forma alguma. Ele não mudou por causa do público que estava ali. Ele não pensou em trazer o público para o seu lado. Talvez em nossos dias alguns dissessem: bom, vou falar sobre Deus e o que Ele fez. Vou falar sobre Cristo e o que Ele fez. Mas eu não posso falar a respeito da ressurreição, porque eu sei que não me darão ouvidos. Então eu vou mudar, eu vou omitir essa parte da mensagem, vou esconder essa parte da mensagem. Paulo sabia disso. Ele sabia que não seria bem aceito, é verdade, mas ele não mudou. Ele não mudou, irmãos, porque a essência do cristianismo, irmãos, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque através da sua ressurreição, como nós costumamos cantar, da cruz Ele nos libertou. A apologética de Paulo, irmãos, não foi totalmente ignorada. Sabemos disso. Lucas observa que alguns homens se ajuntaram a ele e creram no Senhor Jesus Cristo. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, um membro da corte do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris e outras pessoas. Eles não só reconheceram a existência de um único e verdadeiro Deus quem Ele é de fato, mas também, irmãos, eles creram no Deus desconhecido, porque em última análise, Paulo sabia disso, em última análise não é a beleza do discurso, não é, irmãos, mas é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas que estão nas trevas. É a ação do Espírito Santo que traz essa nova vida. Irmãos, nos dias em que vivemos, nós somos chamados a preservar essas mesmas verdades, a proclamar essas mesmas verdades a uma geração totalmente perdida, a uma sociedade em trevas, a uma sociedade confusa. Nós devemos falar a respeito desse Deus, daquilo que Ele vai fazer, do juízo eterno. Nós devemos falar a respeito dos céus, mas nós devemos falar também a respeito do inferno, daquilo que aguarda aqueles que não creem na sua palavra. Esse também é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, diante de uma sociedade em que as mudanças acontecem tão rapidamente, que essas verdades estejam sempre diante dos nossos olhos, que essas verdades sejam de fato preservadas por mim e por você, que sejamos fiéis ao falar, que sejamos fiéis no falar, que sejamos fiéis no viver. Irmãos, guarde a sua mente, guarde o seu coração, ame os mandamentos do Senhor acima de todas as coisas, que possamos guardar firme essa confissão, pois quem nos chamou é fiel para cumprir suas promessas. Que o Deus de toda a glória seja glorificado em nossas vidas. Que o Senhor da glória, irmãos, grandemente nos abençoe. Que o Senhor nos sustente nesses tempos tão difíceis. Que possamos descansar naquele que é poderoso sobre todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Oremos, irmãos. Deus eterno, nós te louvamos, porque o Senhor se revelou, porque o Senhor se revelou ao teu povo, porque através do Senhor Jesus Cristo nós te conhecemos. Nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra deu sentido às nossas vidas, transformou o nosso caráter, e podemos nos prostrar diante do Senhor em adoração, reconhecendo que não há outro que seja digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Deus, guarda nossas mentes, nosso coração, diante de tantas coisas que temos visto e ouvido, ó Pai, em nossos dias. Tenha misericórdia das nossas vidas, protege-nos, ó Pai, guarda-nos para a Tua glória, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente, que tenhamos uma semana grandemente abençoada por Ele, tendo sempre, irmãos, como um propósito amar a sua palavra, como um propósito viver para a glória do seu nome. Amém.